Aqui, a nossa apostila, ela foi organizada baseada nesse livro aqui. Tem o prefácio de Emmanuel, tá? Prefácio de Emmanuel. Então, passe longitudinal, as mãos estendidas, veja bem, ó, descem lentamente ao longo do corpo até a parte terminal escolhida. Vamos dar um exemplo para vocês. Helena, por favor. Repete. Ó. Posição de mãos. Certo? Que chakra é esse aqui? Esse daqui? Frontal. Esse daqui? Esse? Cardíaco. Esse? Solar. É no caso umbilical. Umbilical. Esse? Esplêndido. Repararam que eu estou, vamos ver, o que eu estou fazendo? Eu estou o quê? Descendo. Vamos imaginar que à medida que eu estou descendo, focalizando chakras e mais o quê? O sistema nervoso. Tem aqui uma rede de plexos, de nervos, especialmente isso daqui, plexo solar. Posso, inclusive, estender as mãos. Olha aqui, Quando eu faço assim, deixa eu mostrar para vocês aqui, Aí tem até as cores. Tem até as cores, olha lá. Quando eu faço assim, deixa eu ver se eu acho. Jacos de fluido saindo pelos dedos. Na postura tem. As mãos. Tem. Com os fluidos saindo na postura. É verdade, Neymar. O movimento ali, no desenho, tem que ter 3 cores à frente. Certo? Então, passe longitudinal, o que acontece? Em posição de mãos, eu vou descendo, ao longo do corpo, longitudinal. Vamos supor que, à medida que eu estou descendo com as mãos, eu sinto a necessidade, eu seja intuído, para me demorar, por exemplo, no plexo solar. Ok? Até aquela parte principal, o que eu saiba da pessoa, o problema da pessoa é, por exemplo, um problema cardíaco. Vamos supor que eu saiba. Né? Então, o que eu faço? Eu vou descendo, ok? E aí eu posso me demorar o quê? Na área cardíaca. Certo? Então, passe longitudinal. Posso também, aqui a gente aplica o passe sentado. Pode ficar assim, Mão esquerda, ou aqui, e a mão direita, aqui, descendo. Sempre aberto. Que área é essa daqui? Laringe aberto. Posso ficar com a mão aberta, ou Laringe. assim, assim eu consigo fluidos, ao longo, cérebro, cerebelo, bulbo, sistema nervoso central, olha aqui, vou até, que chakra é esse aqui? Base. Até o final da medula espinhal, aí eu posso voltar, chakra coronário, tá vendo? Posso me demorar assim um pouquinho, com a mão esquerda aqui no frontal, posso fazer assim, com as 2 mãos, Pois é, porque ela está em pé, né? Esse passe aqui é super importante porque você está focalizando todo o sistema nervoso central. E esse é o longitudinal também? Longitudinal, ao longo do corpo.
Esse passo é muito importante. Aqui, nós aplicamos passo sentado. Senta aqui. Bom, eu estou de frente. Tá. Se eu sentir necessidade de dar um passo, por exemplo, aqui nessa região do sistema nervoso central, eu posso. Ó, certo? Ó, já aconteceu de eu fazer isso aqui. Tá certo? Não tem problema nenhum. Porque aqui nós temos o passo sentado. Esse passo é muito importante. Muito. Ele vai colocar aí para mim o sistema nervoso. Antigamente, a gente dava o passo em pé. E era de frente. E era de costa também. Olha lá, encéfalo, medula espinhal, olha lá, cérebro, cerebelo, bulbo, medula nervosa, olha os nervos. Isso aqui de costa, mas esses nervos, eles se ramificam, dando origem ao sistema nervoso simpático e parasimpático. Plexo solar, plexo cardíaco, todos os plexos. Então, quando você atua, tá? No sistema nervoso central, você está atuando em todo o sistema nervoso da pessoa, nesses órgãos. Isso é muito importante. Esse passo é longitudinal, ao longo do corpo, posição de mãos que vai descendo ao longo do corpo, até aquela parte principal. Aqui sentado, nessa disposição que tem, a gente tem uma certa dificuldade para isso. Tem, eu passo muito. Ainda mais quando o banco, se o banco tiver 4 pessoas. Não, mas é isso aí. Não adianta nada colocar em posição de mãos no longitudinal se eu não tiver ali concentrado. Tem que estar concentrado. Visualizando o pensamento na minha mente, ó, os chakras, o sistema nervoso, à vontade. Mas tem um detalhe, a gente não pode esquecer o seguinte, que fluido não tem obstáculo. Não, claro. Então, mesmo que o paciente esteja sentado, você, como o morador de falar, você vai direcionar. Em muitos casos, na maioria dos casos, o paciente é intuído. Então, ao direcionar as mãos na direção, vocês podem ver que o desenho anterior mostra que os chakras eles têm dupla saída, vamos dizer assim. Então, ao você direcionar, sabendo a posição dos chakras, aquele fluido vai transfixar, vai passar. E ainda que o paciente não esteja em pé, que não se faça hoje como antigamente, que mandava virar, o fluido vai alcançar, aonde tiver que alcançar. É igual, tem isso aqui na mochila, é igual você tomar um remédio para o dedo do pé. Isso aí. Nós vamos ler daqui a pouquinho a apostila falando sobre isso. Geraldo Teixeira dá um exemplo. Então não tem que se preocupar com essa questão do paciente estar em pé, estar sentado, estar deitado, não tem que se preocupar com isso, porque o pensamento vai direcionar. Né? E claro, e a atuação quem está vendo realmente está o problema não somos nós, é aquele espírito que está ali nos orientando. E nós somos intuídos, né? E somos intuídos. Olha, meus irmãos, o passista ele desenvolve muito a intuição. Muito. E vou dizer mais, quem se dedica ao trabalho do passe, passa a ter com o tempo assistência de espíritos que atuam no passe. Atuam no passe. Ok? Bom, passe rotatório. Como seria o passe rotatório? A gente aqui não aplica passe rotatório, tá? Mas seria antigamente nós aplicávamos, sabe, Olimar? Passe rotatório? Sim. Por exemplo, Espírito, posição de mãos, né? Ó, estou descendo. Rotatório. Ó. Rotatório. Cardio. Nós aqui não aplicamos. Não usamos mais esse passo. Rotatório. Antigamente, sabe como é que você aplicava passo aqui?
Ó, era assim. A gente precisa fazer isso? Não. Precisa? Precisa, ó. Vocês pegaram esse tempo aqui? O Elimar não ficou não aqui, né? Antigamente o Elimar era assim. Tem passista que ainda tá passa assim. Não. Olha, meus irmãos, aqui, Madalena me lembrou uma coisa importante. O nosso passo aqui, ele tem que ser de uma forma só. Nós não podemos aplicar passo ao nosso modo. Um dos objetivos de nossa reciclagem aqui é uniformizar a transmissão do passo religioso. E isso significa se livrar de vícios e costumes. Exatamente. Claro, há 30, 40 anos atrás, o entendimento, é por isso que é importante o estudo da doutrina. Há 30, 40 anos atrás, o entendimento era um. Hoje, com o progresso aí, a literatura é vasta, né? Várias obras que falam sobre isso. E a compreensão mais clara, né, dos princípios da doutrina, a gente entende que muitas práticas que se usavam antigamente são desnecessárias. Essa, como eu estou frisando, é uma delas. Fluido não se joga. Fluido, aí o nome já diz, o que é uma coisa fluida? É uma coisa que flui naturalmente. Então não há necessidade de jogar fluido, como também não há necessidade de você tirar fluido. Né? A gente via, né, antigamente, o pacifista fazia assim, ó, como se estivesse tirando, né? Já fazia assim, ó. Já fez dá a impressão que o fluido está agarrado na assim, mão. antigamente era assim, ó. Mas, Elimar, olha só, eu já vi isso. Sim, e vai vir, E não é coisa velha. Não. Existe, Não. eu falar, eu vi coisa Perfeito. que tem o transversal, que é a dispersão Perfeito. daquela energia que você vamos tem falar, também. vamos falar do Isso. transversal. Aí você faz, no final você Você viu joga e na você terra. vai continuar vendo, Alexandre. Mas Por quê? isso Por quê? não Porque é coisa velha. veja bem, você viu e você vai continuar vendo. Porque até que se universalize a compreensão de que não há essa necessidade, você bem, não estou dizendo aqui que o que está dito ali está errado, não. Mas eu tenho que entender o seguinte: o médium pacifista encarnado, ele não manipula fluido. Quem manipula o fluido é o espírito encarnado. Claro que se você tiver intuído pelo que o espírito está te orientando, você vai fazer isso, você vai usar o passo da forma mais adequada para aquele paciente, você vai posicionar, você vai, desde que você seja intuído. Mas o que nós estamos aqui dizendo é que às vezes o pacifista vê o outro fazer e vai fazer por imitação, não sabendo a finalidade, não sabendo o porquê. E aqui está sendo explicado os porquês. Então tem certos movimentos que são desnecessários. Quem manipula o fluido é uma coisa que na cabeça da gente, é o espírito desencarnado. Eles estão vendo, eles veem fluido. Eu gosto muito de usar aquela cena daquele filme que faz aquele personagem, o Doutor Destino, já viram? Que ele vai ali, ele pega um fluido aqui, pega outro fluido ali, junta, mistura. É o que eles fazem. Eles fazem conosco quando nós estamos aqui na assistência das reuniões, quando nós chegamos, a espiritualidade que está trabalhando fora da nossa visão, eles vão em cada um de nós e pegam um pouquinho de fluido, fluido adequado, para que eles possam fazer ali a preparação do ambiente, para que eles possam fluidificar a água que nos aguarda. Então, eles têm essa capacidade. O que a gente vê, muitas das vezes, é um médico que pode estar influenciado, então os movimentos podem estar sendo mediunizados, no caso que o Romão já explicou, que aí não é o pacifista que está movimentando, é o próprio espírito, porque ele tem um alcance que nós não temos, nós espíritos encarnados. Então você vai ver ainda muitas práticas que a gente olha assim, mas o básico é o que o Romão está passando aqui. Eu acho que muita gente faz certas coisas porque elas estão influenciadas pela espiritualidade, pelo espírito também. Sim, mas eu digo assim, em outras casas espiritualistas, as pessoas aplicam passe mediunizadas. Então, elas não têm domínio sobre o que se faz. São os irmãos que estão, no caso, incorporados, é que manipulam e fazem dessa forma. As pessoas trazem tradições de outra segmento, que outros segmentos religiosos, espiritualistas. Entendeu? Não é errado, só é desnecessário. Nós temos que entender o seguinte, meus irmãos. Não
podemos aplicar passe copiando o que os outros fazem. Não podemos aplicar o passe, né, à nossa maneira. Nós temos que aplicar o passe obedecendo, seguindo que as orientações que os espíritos superiores nos recomendam. O que é um fluido? Vamos lá, vamos começar por o que é um fluido? A palavra fluido significa o quê? Fluido. Quem é que pode me dar exemplo de fluido? Tem um principal aí, tem um principal sem o qual a gente não vive, a gente não existe. O fluido vital. Olha só, O sangue. O sangue, literalmente falando, o sangue é um fluido. O sangue é um fluido, o plasma do sangue é um fluido. olha só. O vital é o básico de todos, né? É o básico de todos. Eu pergunto para vocês, os líquidos e os gases são fluidos? São. Os líquidos e os gases são fluidos? São. Os líquidos são gases. Fluido, não é fluido, é fluido, é aquilo que flui. O que é fluido? É não oferecer resistência, é escoar, é correr. Entendeu, meus irmãos? Os gases são fluidos. Os vapores. Só que existem fluidos muito além dos gases que nós conhecemos. Então, os fluidos que nós aplicamos no passe, quem é que manipula os fluidos? O que é que manipula os fluidos? Direciona, modifica os fluidos. O que é? O que é? Aqui, ó, expliquei para vocês. São nossas mãos? São nossas mãos? Não são nossas mãos. É o que? Pensamentos, mais o que? Mais o que? Sentimentos. Sentimentos. Não adianta nada eu fazer imposição das mãos, tá? Bem, os fluidos, eu estou sentindo os fluidos saírem, ó. Por quê? Porque eu estou ali concentrado, com um desejo, sentindo vontade de transmitir os fluidos para quem está ali sentado. Então, os fluidos automaticamente, naturalmente, eles passam do passista para o paciente. Eu não tenho que fazer. Eu não preciso fazer isso. Entendeu? Porque são o quê? É uma matéria que é sutil, não oferece resistência. Eu não tenho que fazer força física, muscular. Não há necessidade disso. Não há necessidade disso. Entendeu, meus irmãos? É o pensamento. E muito desses movimentos que o Romualdo está se referindo, a gente vê em instituições espiritualistas, e muitas delas, por exemplo, aquelas que têm, são de natureza africana, ou seja, aquele segmento do espiritualismo de origem africana. Por quê? Porque ali tem muito do misticismo, tem muito daquelas questões de convenções, para impressionar, para convencer. Porque dependendo do público, o espírito vai se apresentar da forma mais adequada para que ele seja acreditado. Então, o que acontece? A gente vai no terreiro de Umbanda, quem já tem a oportunidade de estar no terreiro de Umbanda, você vai ver lá os espíritos velhos trabalhando, ver os caboclos lá, os espíritos que se apresentam daquela forma, para que eles possam ser acreditados por aquelas pessoas que para lá vão. Porque aquelas pessoas que para lá vão ainda precisam dessa coisa do convencimento, ainda precisam dessa coisa de serem impressionados. Então, muitos desses movimentos, porque lá eles também aplicam passe. Lá os espíritos lá também aplicam passe, só que aplicam passe do jeito deles. O jorei na igreja messiânica, mas aí era antigamente, entendeu? O curso que eu fiz aqui também era todo diferente. Exatamente. Saboava, criança. Exatamente. A Marisa falava, vamos ensinar. Olha, eu aprendi aqui, eu não estou.
Mas por que é assim? Por que é assim? Porque muito era feito na base da limitação. Hoje nós temos subsídios, nós temos informações para que a gente faça com a técnica necessária. A gente não está dizendo, porque então daquela forma não surtia efeito, não é isso. Estamos falando. Porque naquela época se entendia daquela forma, se entendia. Fazia efeito? Claro que fazia, mas com o tempo, com o amadurecimento, à medida que a gente vai aprendendo um pouquinho mais, se dedicando mais ao estudo, a gente vai descobrindo, né, que muitas práticas são desnecessárias. Não é que estavam errados, mas eu aprendi quando eu fiz meu curso de passe há década de 70, quase na encarnação passada, tinha que jogar fluido, fluido bom, depois misturar, depois tirar, aí é como se fosse uma limpeza, joga fluido, saudável, depois faz assim, depois... não há necessidade disso. Hoje a gente compreende assim, mas naquele tempo era necessário botar o passe assim. Muitas das práticas que a gente vê e ainda vê sendo aplicadas têm influência de outros segmentos religiosos. Sabe por que não precisa fazer isso? Vamos raciocinar juntos. Por que não precisa? Porque é fluido. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se a pessoa vai tomar passe, está doente, se ela está com fluidos doentios, de vibração baixa, no corpo físico dela, dificultando o funcionamento de algum órgão, o que eu preciso fazer para aqueles fluidos perderem o efeito negativo no corpo dela? Transmitir fluidos o quê? De vibração elevada. Só isso. Então, se o passista doar, transmitir fluidos luminosos de vibração elevada, quando esses fluidos entrarem em contato com os fluidos do paciente, o que vai acontecer? Os fluidos do paciente vão o quê? Perder efeito. E tem um princípio que a gente tem que guardar na mente. Tem um princípio que a gente tem que guardar na mente. Mais importante que a forma é o conteúdo. Mais importante do que a forma como se faz é aquilo que o Mauro pode escrever aqui, o que realmente direciona os fluidos, que são o quê? Sentimentos. Esse é o conteúdo. A forma... Sobre o rotatório, eu estou apenas questionando. Eu acredito que se fazia por causa do movimento dos chakras. Então era aquela coisa de como se estivesse harmonizando mas os chakras eles absorvem energia. Não precisa. Se eu fiz em posição de mãos, está saindo fluido, a gente vai sentir sair, né? Está penetrando nos chakras. E outra coisa, meus irmãos, vamos abrir a apostila aí. Técnica do passe, tema 6. Olha que coisa importante, pode sentar lá, Gabriel. 6. Não, a técnica é 6. Obrigado. Tema 6. Podemos dividir as técnicas de passe em duas maneiras. Primeiro, pela simples imposição das mãos. Impondo as mãos, sem tocar, sem tocar. Sobre a cabeça do assistido. O que tem aqui sobre a cabeça? Coronário, chakra coronário. Os fluidos atingindo o centro coronário, que absorvendo energia, vai distribuí-la por todo o corpo. Olha que coisa importante. Prestaram atenção? Carregando o centro de força necessitado. Carregando-a. Ou seja, eu estou aqui, fazendo posição de mãos sobre a cabeça da bateria, o chakra coronário. O que vai acontecer? A energia vai penetrar por esse chakra e vai chegar onde? Ao básico. E o chakra que está deficiente, precisando de energia. Pode ser até coluna atrás, independente de estar na frente. Olha só, você se lembra que cada chakra desse aqui, no corpo físico, ele está posicionado no plexo nervoso? Então a energia passa do chakra para onde? Do plexo e do plexo.
nos nervos, chegando aonde? Nos órgãos. Então é um caminho. Ok? E vai o meu pensamento também, você tem que pensar, né? Sim, direcionar o Se eu tiver pensamento. problema nas costas, coluna, eu vou pensando aqui. Exatamente. Bacia. Então, continuando, ó. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 153, diz: atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Imposição de mãos, meus irmãos. Então, uma técnica simples é essa: impor as mãos sobre o centro coronário, ponto final. Já é um passe. Ok? Agora, ó, José Raul Teixeira. Vocês conhecem o José Raul Teixeira? Conhecem? Todos conhecem? Já ouviu falar, né? Muito bem. Ele é um expositor espírita muito bom, muito estudioso, né? Algum tempo atrás ele sofreu um AVC, não sei se vocês sabem disso. Mas, olha o que ele diz. Por que as energias penetram o centro coronário e são distribuídas por essas linhas de força, à semelhança de qualquer medicamento, elas vão atingir as áreas carentes? Olha só que interessante. Se estivermos com um problema cardíaco, por exemplo, não haverá necessidade de aplicarmos energias sobre o músculo cardíaco. Por quê? Em penetrando na nossa intimidade energética, aquele centro lesado, ou seja, o chakra cardíaco, vai absorver a quantidade, a parcela de recursos fluídicos que necessita. Do mesmo modo, se temos uma dor na ponta do pé e tomamos um analgésico que vai para o estômago, a dor na ponta do pé logo passa. Vocês nunca tomaram um remédio, um anti-inflamatório, um analgésico, para melhorar uma dor no joelho, no pé? Mas se você toma um remédio, como é que o remédio vai fazer efeito lá embaixo? Uma prova clara disso é quando a gente recebe um passe coletivo, não é? Sim. Da mesma forma, o passe. A energia que entra pelo centro coronário faz circular e vai alcançar o quê? Aquela área do nosso corpo físico que está precisando. Onde tem uma inflamação, está sentindo uma dor. Agora, um ponto importante aqui que a gente vai falar em outro momento. Não é só o passista que tem que se preparar para aplicar o passe. Ou é? Paciente. Quem vem tomar o passe também tem que fazer o seu preparo. Por quê? Para ser receptivo. Ele tem que estar receptivo. Se o paciente não estiver receptivo, ele vai receber, ele até vai, mas não como ele precisa. Olha só, o médico dá um remédio. Se o paciente não tomar o remédio como o médico indicou, o remédio vai fazer o efeito desejado? Não. A mesma coisa do passe. Né? Tem pessoas que vêm tomar passe esperando o que do passe? Um milagre. Um milagre. Puxa, tomo passe, mas não vejo resultado. O passe lá está muito fraco. E não é Está só isso. resolvendo. O passista faz o papel dele, a equipe espiritual está fazendo o papel dela. Eu deixo tudo por conta, ó. E eu estou fazendo a minha parte? Como é que eu chego aqui para tomar o meu passe? Como é que eu chego? Receptivo? Ou refratário ao passe? Esse é outro assunto, né? Então, deu para entender? Ó, a dor na ponta do pé logo passa. Então, o nosso cosmo energético está, como diz a doutrina espírita, ligado célula por célula ao nosso corpo somático. Muito importante, Danilo. Muito importante. E o tempo para você dar um passo? Hã? O tempo. Tempo? É. Não é um tempo longo. O tempo é proporcional à necessidade que o paciente sente no paciente. Por exemplo,
Então aqui, nas terças-feiras, eu já senti necessidade de me demorar um pouco mais na posição de mãos, em alguns passos que eu apliquei. Por exemplo, na última vez que eu apliquei passe aqui, eu senti uma necessidade muito grande de focalizar essa área aqui, ó. Inclusive, fazer esse movimento que eu fiz com a Madalena aqui, ó. A Madalena sentada, eu virei aqui e fiz assim, ó. Ó, eu fiz esse movimento. Eu fiz esse movimento. Tá? Eu fiz esse movimento. Estou nervoso, ó. Cerebelo, aqui, ó. Posso descer, ó. Plexo solar. Nós temos que nos sentir à vontade para fazer o movimento, tá? Focalizando sempre essas duas áreas, os chakras e o sistema nervoso. São dois pontos muito importantes. Chakra principal, coronário, frontal, cardíaco, umbilical. O chakra umbilical, meus irmãos, é um chakra que o médium que ele é psicofônico, tem uma sensibilidade verbal muito desenvolvida, né? Então, eu não sei os médios psicofônicos aqui na casa, mas é muito comum a pessoa que vem tomar passe, ela está sob uma influência espiritual negativa, e geralmente essa influência espiritual negativa ou é na mente, ou é no chakra umbilical. Isso acontece. E às vezes, no chakra básico. Exatamente. Mas aí, se isso acontecer, se eu, como passista, captar essa vibração espiritual negativa, o que eu tenho que fazer? Qual a minha atitude? Prece. Nós não estamos sozinhos. Ó, tem uma equipe espiritual nos assessorando, nos ajudando. Então, em pensamento, se o paciente, vamos dizer, também for um sensitivo, pode acontecer, já aconteceu muitas vezes aqui lá atrás, aqui nessa questão de passe. O paciente, às vezes, ele entrar em transe. Dezenas de vezes. Como é que a gente faz? Desconcentra, abre os olhos. Não se, porque quando a pessoa desconcentra, o que acontece? A sintonia desfeita. Inclusive, durante o passe, se a pessoa tiver de olhos fechados e começarem a vir maus pensamentos, abre o olho. Abre os olhos, não se concentra mais. Aí, ó, o paciente, o passista, em sintonia com a equipe, ó, pede um pensamento para aquele irmão desencarnado que está ali. Nós nunca estamos sós, meus irmãos. Às vezes a pessoa vem, não é problema físico, não, é problema espiritual. Entendeu? Então, é atendido o encarnado e é atendido o desencarnado. Por isso que a gente não deve aplicar passe, a torta direito, em qualquer ambiente, qualquer motivo, sem ter um preparo. Toda vez que lembrou aquele vídeo que tem distante, mas na época, assim, como exemplo, o Divaldo ensinando o passe, e ele fala, ele diz que demora o quê? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? O tempo que você começa é como se você estivesse fazendo um Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, quando você terminar o Pai Nosso, você já fez todos os movimentos. Isso naquela época ele ensinou assim. Quando o médico passista está começando, né? Então, eu vou demorar quanto tempo? 5 minutos, 10 minutos? Ele deu um exemplo como se você estivesse rezando o Pai Nosso. Você começa com o Pai Nosso, vai descendo. Mas aí tem um problema que eu vejo. Isso naquela época que ele Só ensinou. tem uma questão aí que eu vejo, né? Vamos ouvir. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu estou aplicando passo, fazendo o Pai Nosso ao mesmo tempo. Não, tem pensamento. Eu pessoalmente, eu não me sentiria bem. Por Não, ele quê? só não ensina. Não, um exemplo. Porque esse tempo, Macarena, não tem problema. Eu sei. Né? Mas Se quando ele está em posição começando, de vai mão. acontecer meio assim. E outra coisa, meus irmãos, com a prática, o passista sente aonde ele precisa demorar um pouquinho mais. A questão é o seguinte, é o passista se preparar,
Aí nós vamos falar isso na próxima terça-feira. Preparo do paciente, do passista. Não basta eu aprender a técnica, né, do passe, se o passista não se preparar. Isso é coisa muito séria. Nós vamos dar o quê? Aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. O fluido que eu vou transmitir, ele vem impregnado do quê? Sentimentos. Pensamentos, sentimentos e mais o quê? Da minha condição biológica. Olha só, tudo que entra pela minha boca, né, vai fazer. Vocês sabiam que os alimentos têm aura, têm energia? Já ouviram falar em fotos Kirlian? Fotos Kirlian, inventados pelos soviéticos, uma máquina que fotografa aquele halo de energia, né, dos seres vivos. Quando você come uma fruta fresquinha, madurinha, né, como é que está o campo de energia daquela fruta? Quando ela vai murchando, perdendo a vitalidade, como é que está o campo de energia daquela fruta? Você imagina um animal que acabou de morrer, sacrificado, para satisfazer a nossa necessidade nutricional, não é, meus irmãos? Gritou, que chorou. Você imagina a vibração dele, impregnou o quê? A parte dos seus músculos. Isso é outro assunto. Isso é outro assunto. Pois é, isso é outro assunto. Então, para se aplicar passe, tem que haver renúncia da nossa parte. Ok? Bom, então, olha só. E letra B, nosso tempo está acabando. Pela movimentação das mãos. Pela movimentação das mãos. Ó, podemos movimentar as mãos sem tocar ao longo do paciente, como eu fiz em Camadalena. No livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, André Luiz, conta que Conrado, impondo a destra, a mão direita, sobre a fronte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a, olha só, a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Quem é que estava vendo aí que o fígado estava enfermo da paciente? O benfeitor, que estava ali assessorando o quê? O passista, intuindo ele. Atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do agonizante, ao passo que ele, Jerônimo, lhe aplicava passes longitudinais, preparando o desenlace, ou seja, estava preparando ele para desencarnar. Ok? Dúvidas do nosso assunto de hoje? Já tem um hospital, né? Fazendo passo, né? Tem um hospital já fazendo passo, sabia? No hospital? Tem na parte. Deixa eu só comentar uma coisa. Passe transversal é esse aqui, tá? A gente não usa mais aqui, ó. Ó, transversal. A gente não usa mais esse passe. Antigamente a gente usava muito aqui. Tá? Depois fazia assim, ó. A gente não faz mais assim. Não há necessidade de fazer isso. A gente já tem a necessidade. Tá? Ó, transversal. Esse aqui, ó. Ó, é o perpendicular. Ó, esse aqui sim, ó. Perpendicular. Mão esquerda, no chakra frontal, ó, ou no chakra coronário, e a direita, ó, ao longo do sistema nervoso, ou então plexo solar, ó. Eu aplico muito esse passo. Aqui, ó, muito. Isso aqui eu aplico muito. Ok? Muito mesmo. E eu recomendo vocês aplicarem esse passo. Sempre. Muito importante. Ok? Nós vamos ter na última aula uma página muito bonita que o Leomar vai ler para a gente, finalizando. Mas diante da leitura da página, todo mundo vai praticar um pouquinho aqui. Eu vou ser paciente, o Leomar vai ser paciente,
Né? Madalena vai ser paciente, vocês vão ser passistas. A gente vai tomar passo dessa. Tá certo? Eu adoro isso. Não pode cigarro, Nós vamos ser passistas. Estamos treinando os passistas novos aí, ó. Nossa irmã Ângela. Nossa irmã Ângela. Já estou tentando contratar, mas ela tem contrato com outra casa aí. Olha só, então nós temos semana que vem, nós vamos falar sobre preparos da mudança. Tema. Tem a classificação. Tema sério, preparo físico fascista. Então é para estudar em casa, Isso, essa vai em casa, dever de casa. Tema 7 e tema 8. Gente, olha só, esse material aqui é um material de apoio. Tema 7 e tema 8. Todo esse conteúdo aqui, ó, todo esse conteúdo aqui é um material de apoio. Atenção para mim, por favor. Todo esse material que está aqui é apenas um material de apoio que foi tirado desse livro aqui. Quem puder adquirir o livro, é muito recomendável. Mas o que acontece? É para a gente ler, estudar o material de apoio, até para se tiver dúvida, chegar aqui e colocar tudo. Todos têm apostila? Entendeu? Isso é material de apoio, é apenas um material de apoio. Então, ó, semana que vem, tema 7 e tema 8. Na outra semana, é a prática. Vai exercitar